Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Nós começamos a falar sobre instabilidade e eu comecei falando que naquele dia uma das minhas filhas estava embarcando para sua casa e eu não sabia quando é que eu ia vê-la. Hoje, uma segunda filha estará embarcando à noite para voltar para o seu campo missionário na divisa do Brasil com a Venezuela, entre os índios Palimiús, entre os Yanomamis, no posto de Palimiú. E eu também não sei quando é que eu vou vê-la. E eu tenho só mais uma filha, então fica tranquilo, acabou esse negócio. Mas eu me lembro quando nós entendemos de Deus que era para irmos para a África, uma das coisas mais difíceis foi deixar a família. Principalmente na época eu tinha filhas já crescidas, já estabelecidas, mas as 3 solteiras, e tiveram que ficar. Foi uma mudança muito grande para nós e para elas. E elas, aquele negócio de despedida e tudo mais, cada uma deixou um cartão, outra escreveu uma poesia e a outra fez um videozinho. E naquele vídeo teve uma parte que ela disse assim: pai, eu quero agradecer muito a vocês porque vocês deixaram muito claro que vocês amam mais a Jesus do que a nós. Eu não lembro quantas vezes eu já vi esse vídeo e já chorei. É essa que está indo para os índios. Pessoal, isso é muito legal. Isso foi muito bom, fez muito bem para nós. Porque lá na África, será que nós fizemos certo deixar as 3 meninas sozinhas do Brasil? Sozinhas não. Quanta gente que nos ajudou, gente que está aqui, gente, parentes, irmãos em Cristo. E eu saí, nenhuma delas tinha nem namorado, hoje estão 2 casadas. Estão vendo como é que a gente faz o negócio? Vai embora para a África. Enfim, aquela palavra fez muito bem para nós. Fez muito bem. Na saída temos inscrições para vocês irem para a África e resolver. Então, pessoal, eu só queria compartilhar que eu estou falando um pouco de experiência, de aprendizado. Estou aprendendo ainda como é que é esse negócio de viver na instabilidade. Hoje, eu queria compartilhar com vocês um exemplo de como é que eu posso reagir corretamente à instabilidade. Eu, na África, estou tentando aprender a pregar tipo Antigo Testamento, contando histórias. Porque nós pregamos muito ocidentalmente. A gente não percebe. E tá certo, nós vivemos na América, Europa é Ocidente. E a gente prega muito uma mentalidade grega, certo? Pontos. E eu adoro isso, gente. Pontos, tudo mais, tal, lógica. África é Oriente, África é Ásia, África é Antigo Testamento. Você conta histórias. E aí nós, ocidentais, bobos, que não estamos acostumados, você conta uma história e você fica, bom. E qual que é a aplicação? Quais as lições? Eles já tiram as lições naturalmente. Estão acostumados com isso. Então eu estou tendo que reaprender como é que eu posso pregar histórias bíblicas de uma maneira que seja interessante, fiel e, ao mesmo tempo, traga lições verdadeiras. Então, era uma vez um homem semelhante a você, a mim. Esse homem foi chamado por Deus para andar com ele, para fazer uma grande obra. Foi alguém que viveu, reagiu à instabilidade. Esse homem teve momentos de reagir incompletamente, não totalmente em fé. Errou feio.
Mas esse homem depois acertou bonito. Desconfiou, mas depois confiou como ninguém. Agiu diante da instabilidade no primeiro momento de uma maneira maravilhosa, depois deu uma queda. Depois consertou. Parecido com a gente. Ele aprendeu com seus erros e eu acho que nós podemos aprender muito com ele. Como é que a gente pode e deve reagir diante da instabilidade? Vamos aprender com Abraão? Gênesis capítulo 12. Vamos lá. Gênesis 12. Versículos 1 e 2. Começa a história desse homem. Ora, disse o Senhor a Abrão. Estamos lá? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti, Abrão, farei uma grande nação e te engrandecerei o nome. Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, só que sem endereço, com um rumo, que é ele na época, sem um plano muito específico. Eu vou fazer de ti uma grande nação, vou fazer uma grande obra através de você e é só isso que precisa saber, Abraão. Sai. Abraão crê, obedece e vai. Faz a sua parte. Sai. Só que na promessa de um filho, na promessa de uma grande nação, era necessário Abraão ter um filho e Abraão não tem filho. Sara é estéril. 10 anos se passam e nós chegamos no capítulo 15. No versículo 1, Deus conversa com Abraão de novo. E uma das dificuldades que nós temos com a Escritura é que nós viramos uma página, mas 10 anos se passaram. Você sabe o que é 10 anos? Tá bom, Senhor, eu saí da terra, eu saí da parentela, não vivo mais com meu pai, perdi o emprego que eu tinha junto com meu pai, a minha cultura e os meus costumes, já estou em outro lugar e até agora nada de filho. Gente, 10 anos. Capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Não fica desanimado não, Abraão. Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Palavra de encorajamento de Deus aqui. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Lá no versículo 6, ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Senhor, depois de 10 anos não tenho filho, como é que eu vou ser pai de uma grande nação, Senhor? Aliás, o único herdeiro que eu tenho é um servo meu aqui, muito querido, muito legal, mas ele é um servo meu. Deus fala assim: não, Abraão. A promessa continua em pé. Você vai ser pai de uma grande nação e o herdeiro vem de você. É seu filho, você com a tua esposa. Teste de confiança, de paciência, de longanimidade. E às vezes eu acho que a instabilidade contínua é das piores, no sentido de das mais difíceis. As grandes tragédias nos tomam de supetão, nos tomam de surpresa, e nós passamos por ela, aquele vale íngreme, desce e você sobe. O duro é aquela instabilidade constante que vai baixando, e não para de abaixar. Meu Deus, esse negócio continua dia após dia.
é aquela doença, é aquela dificuldade, é aquela situação, ela não é muito intensa, mas ela é constante, e passa 1 ano e nada de filho, e passa 2 e nada de filho, e Sara vem conversar, falar comigo, eu estou ficando só mais velha, esse negócio não vai funcionar, e aí ele fica pensando, será que eu ouvi direito? E as questões, e as dificuldades, é complicado. Por isso Deus vem e dá uma confirmada, teu herdeiro virá de ti. E me chama a atenção que Abraão creu no Senhor. Versículo 6 diz, e Abraão creu. Abraão creu ao sair da sua terra, Abraão creu ao deixar os seus, Abraão creu ao ir para o desconhecido, Abraão creu ao aguardar 10 anos. Abraão creu diante da instabilidade. Para desfazer tudo isso que eu acabei de falar, vem o capítulo 16. No 16, começa assim. Sempre elas, meus irmãos, é impressionante. Ora, Eva, ou ora, Sarai. Impressionante, né? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, esse porém é muito interessante, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, come. E Adão comeu da fruta. Vocês estão vendo como é que é semelhante? Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Adão comeu. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Se as mulheres são enganadores, os homens são uns burros que obedecem sem perguntar, sem questionar. Mas, Sara, Deus falou comigo que Ele vai me dar um descendente de nós. Esquece. Certo? Podia ser isso. E Abraão anuiu, concordou ao conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Aí, né? Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Passou o tempo, nada de gravidez. A instabilidade continuava. A instabilidade instalada continuava. Apesar da promessa de Deus, apesar da palavra clara de Deus, às vezes o nosso problema não é entender a palavra de Deus, a gente entende muito bem. Às vezes a dificuldade é aguardarmos o tempo de Deus, e aí nós começamos a racionalizar, e Sara deu uma racionalizada aqui. Brão, estava fazendo hora silenciosa outro dia, aí eu entendi o que Deus queria falar. Ele vai nos dar um descendente, sim, via uma serva que nós temos. Na época era legal fazer isso, humanamente era ok, não havia problema, não tinha uma conotação de adultério, era a própria esposa assim, esse vai ser meu filho através dessa barriga de aluguel aqui, não tem problema nenhum. E Abraão falou, ok. Anuiu, concordou, disse que tudo bem, deixando de crer completamente, totalmente na promessa de Deus. Abraão teve uma reação incompleta, teve uma reação que faltou fé nessa hora. E o que me chama a atenção, meus queridos, é que parece que a instabilidade contínua, ela nos vence pelo cansaço.
Sabe aquele negócio que fica ali, ó? Dia após dia, mês após mês, ano após ano, e eu não aguento mais até que eu falo, então tá bem, vai. E eu cedo concordo. A instabilidade vence Abraão pelo cansaço. Agora, não estou falando de qualquer um aqui, não. Eu estou falando aquele Abraão que creu e deixou terra, deixou parentela, deixou pai, deixou sem rumo, seguiu ao Senhor. Eu estou falando desse cara. Acontece que Abraão, você foi chamado para viver, para andar por fé e não para ter fé em determinados momentos e eventos, Abraão. Abraão, o que você fez no passado por Deus, não te dá o direito de fazer o que você faz e fez agora, baseado na sua vontade, na sua razão. Deus não funciona com crédito de fé e débito de fé. Deus nos chamou para andarmos por fé dia a dia. Diante dessa instabilidade contínua, Abraão, você cedeu. E você foi autossuficiente, autoconfiante, independente. Reagiu com uma fé incompleta. Você deixou de lado, Abraão, a sua fé vibrante em Deus, para pôr sua fé numa solução humana. Você não completou o processo. Foi uma reação incompleta. Parece que às vezes o único caminho de nós andarmos com Deus é Deus nos desestabilizando continuamente para que andemos continuamente com o Senhor. E mesmo assim, às vezes, parece que a gente cansa, fala assim, ai, não aguento mais, e vem e traz uma razão, baseado na razão humana e não na fé, na palavra do Senhor, a gente muda de rumo e obedece parcialmente. Cria problema. E Abraão não vive o tempo todo o tempo de fé em fé, crendo, confiando, obedecendo 100%. E assim termina a primeira parte da história de Abraão. O cara que mandou ver muito bem no início, numa conversinha da esposa, depois de 10 anos, cede, erra, desobedece. Sabe, meus irmãos, às vezes nós vamos ter que tomar muito cuidado, nem tanto com os grandes efeitos contrários à nossa fé, com os grandes obstáculos, os grandes inimigos. Os grandes inimigos, eles são mais visíveis, eles são mais evidentes. Às vezes nós vamos ter que tomar muito cuidado são com os pequenos, contínuos desvios, sugestões da nossa fé. Grandes erros começam com pequenos desvios. E é aí que a obediência tem que ser completa, total, sem racionalizar. Primeira reação à instabilidade é uma reação incompleta. Uma reação de uma fé, de uma confiança, de uma obediência incompleta. E Abraão está nessa situação assim. Chegamos no capítulo 21 de Gênesis. Gênesis 21 agora. Agora Abraão está com 100 anos. 25 anos, 25 anos se passaram desde a primeira promessa.
E Sara, somente 25 anos mais velha e nada de filho. Aqui, Deus, na sua bondade e misericórdia e fidelidade, resolve dar uma nova chance para Abraão. Resolve resgatar, dar uma possibilidade de recomeço, de reensinar a Abraão e de cumprir a sua promessa. Gênesis 21 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, como lhe prometera 25 anos atrás. Meus amados, nós somos muito apressados. Pessoal, nós queremos tudo. Vocês estão notando como é que Deus forja um homem dele? 10 anos, 25 anos depois. Talvez seja por isso que quando eu cheguei na África, logo que eu cheguei, a pergunta que o pessoal mais me fazia é: quando é que o senhor vai voltar para o Brasil? Eu pensei que era algo pessoal no início, depois eu entendi que não tinha nada a ver. É que o pessoal estava acostumado a receber um monte de missionário brasileiro que, na média, fica 2 anos e meio no campo missionário. E em 2 anos e meio você não faz nem cosquinha, cócegas, nada. Por quê? Porque eu sou imediatista. E eu estou acostumado com Deus, eu mando, Deus me obedece, eu mando, Ele faz, Ele me serve. Mas, meus amados, Deus na sua bondade, Ele forja, Ele molda, Ele cria homens e mulheres de Deus, e tem algumas coisas que só o tempo vai amadurecer. 25 anos depois, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado. Esse tempo determinado é um barato, né? Tempo determinado, podia exclamar Sara. Tempo determinado era 25 anos atrás. Eu era muito mais jovem, agora, Sara, eu tenho o meu tempo. Abraão, eu sei quando é o tempo determinado. No tempo determinado que Deus lhe falara. Aí no versículo 5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Deus cumpre a sua promessa. Faz o que falou que iria fazer. Geralmente é assim, né, gente? Ele faz. No tempo certo. Esse é o problema. Nós sempre temos um tempo, às vezes, diferente do de Deus. Agora, com o nascimento de Isaque, Sara, que antes vivia com Ismael, Sara, que antes tinha o bercinho, a cama de Ismael, ou melhor, o tapete de Ismael ao seu lado, agora manda Ismael para lá, vai lá ficar com a sua mãe biológica lá. E agora é tudo do Isaque. É Isaque para cá, Isaque para lá e tudo mais. Sara só tem olhos para Isaque. Abraão tem um problema enorme nas mãos. 2 filhos, um rejeitado, o filho chateado, a mãe emburrada de lá e a sua esposa com o filho da promessa aqui do seu lado. E vigiando Abraão que ele não pode dar um pirulito para Ismael. Porque o teu filho é esse aqui. E eu imagino que Abraão falou assim, mas a ideia foi sua, né? Não, mas foi você que não sei o que lá. E aí já brigava e tudo mais. Era um problema. Vai desobedecer. Agora, o negócio é o seguinte, é interessante, porque eu acho que por um tempão, Abraão e Sara acharam que aquela solução da barriga de aluguel era a mesma de Deus. Vocês não acham? Até nascer Isaque, eles estavam achando que, olha, está aí. Compartilharam na igreja, gente, eu queria agradecer a Deus, porque Deus, sabe,
obrigado, Senhor, tal. Temos aqui o nosso Ismael, olha, menino de Deus e tal. É incrível como nós tapamos a nossa cabeça, a nossa razão, o nosso coração e racionalizamos e mudamos a palavra de Deus. Nasce Isaac. Isaac foi um tapa com luva de pelica no rosto de Abraão dado por Deus. Agora eu fico imaginando Isaquinho crescendo e Abraão sentado ali, olhando para Isaac. E quantas vezes não passou na cabeça de Isaac, de Abraão, falou assim, não é que ele cumpriu a palavra dele? Fui eu que não aguentei esperar. Chuta, pai. Não, vai brincar com o servo lá, eu estou meio velho. E olhando Isaac chutando a bola, brincando e tudo mais, ele foi fiel. Eu não fui. Ele cumpriu. Ele foi até o fim. Deus fez o que falou. Eu não fui até o fim. Eu não fiz o que eu falei que ia fazer. Isaac, ao mesmo tempo que era uma bênção, era o ambulante, a clara, o espelho da falta de fé completa, da falta de confiança total que Abraão teve. Faltou isso. E de vez em quando Isaac saía para brincar com um menininho maior do que ele, chamado Ismael, sei lá, as crianças não entendem esse negócio, está lá brincando e tal, e aí vem os dois, e os dois juntos, então, é um espelho mais claro para Abraão. Abraão, acho eu, estava desconfortável diante de Deus. Era uma situação um tanto quanto desconfortável. Assim sendo, Deus, na sua bondade, no seu amor, dá a Abraão uma nova oportunidade de recomeço, de reaprendizado. Por amor, repito, por amor, Deus vai desestabilizar novamente Abraão. Agora, notem, quando está tudo estabilizado. Vocês notaram? Agora está tudo ok. Pai, mãe, filho. A mãe biológica de Ismael, Abraão já tinha, Sara, não aguentou Sara, certo? No ouvido dele, manda embora. Abraão mandou embora, Deus cuidou lá no deserto, lá foi então Agar, lá foi Ismael, e ficou aqui a família. Ufa, até que enfim, está tudo bem. Mas não estava bem por dentro. Então Deus vai desestabilizar para restaurar, para reensinar, para tentar amadurecer novamente Abraão numa mesma área. É assim que nós chegamos no capítulo 22. Versículo 1. Depois destas coisas, depois de tudo isso que aconteceu, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse. Depois de tudo isso que aconteceu, Deus vai trazer uma instabilidade restauradora, amadurecedora na vida de Abraão. Disse Deus a Abraão, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho. Filho, você tem um só, não tem dois. O que eu te dei. O outro, você, ao
autonomamente, independentemente, você fez. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, na dúvida, a quem amas, só para relembrar, eu sei que você ama muito, e vai-te à terra de Moriá. Ali, Abraão, ali, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei, só isso. Vai lá, oferece teu filho como sacrifício, lá no monte que eu te mostrarei. Não sei se na sua Bíblia está assim. Logo depois desse ponto da ordem de Deus, está escrito aí, e foi Abraão consultar Sara. Graças a Deus, não. E aguardou por 10 anos Abraão. Graças a Deus, não. Olha como é que alguém, diante de uma instabilidade, reage a ouvir uma ordem divina. Próximo verbo é, levantou-se, pois. Lembra a terça-feira quando eu falei a respeito da instabilidade de Neemias? Quando ele pergunta, ele ouve, ele sente, ele ora, ele planeja, mas chega uma hora que o verbo é e fui. Meus amados, tem horas que não é hora de reestudar. Vamos reestudar novamente o texto. Se ele fosse aluno da SBPV, ele ia fazer uma exegese no original para ver se era bem isso que Deus estava falando. Deixa eu consultar diversos comentários e entrar na internet. Queridos, as coisas mais fundamentais e essenciais têm muito mais a ver com obediência do que com interpretação. Tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado. Mas a essência é obedecer. Levantou-se, pois, Abraão. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, passaram 3 dias, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Deus fala com Abraão como das outras vezes. Desta vez, Deus pede algo muito mais difícil. Abraão, me dá seu filho, seu único filho, a quem você ama. Aquele filho que eu te dei. Já imaginaram o frio na barriga, né, Abraão? A instabilidade voltara. A instabilidade se instalara, e agora não foi gradativa, foi intensa, foi total, foi profunda. Quanta instabilidade, quanta oportunidade. Desta vez, Abraão não ouve conselhos, a não ser o conselho de Deus. Quebra-se a razão humana, acaba-se a autonomia, vai embora a independência e instala-se a confiança, a obediência total. E agora vamos agir baseado na palavra de Deus. Ele sai da sua tenda, de sua família, e vai para o monte que Deus havia lhe mostrado. Vocês já notaram a semelhança com lá o início? Sai da tua terra, da tua casa, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A mesma coisa. Abraão, pega teu filho, sai da tua família, parece que ele, nem sei se ele conversou. Sara acordou, falou assim, cadê Abraão e Isaque? Saíram um pouquinho. Ele sai para onde Deus havia de lhe mostrar, para fazer o que Deus tinha lhe dito que ele tinha que fazer.
E lá vão os três: Abraão, Isaque e Deus. 3 dias de jornada. Queridos, instabilidade intensa só pode ser passada com a presença muito próxima de Deus. E lá vão ele para o Monte Moriá, os 3 andando. São 3 dias de viagem. 3 dias para pensar. 3 dias para racionalizar. 3 dias para mudar de ideia. 3 dias para pegar desvios. Ou 3 dias para continuar confiando, obedecendo até o fim. Ao longe, Abraão vê o monte, o lugar do sacrifício. Pede para os servos esperarem ali e fala para os servos que ele e Isaque vão adorar a Deus e depois os 2 voltarão. Repararam isso no texto? Mentira ou fé? Fé. Fé. Agora, Abraão, Isaque e Deus estão de frente para o Moriá. Várias trilhas, algumas dão a volta, outras sobem. E ali eu imagino que Abraão teve mais uma chance de desviar. Se eu pegar aquele caminho, eu dou a volta ao monte. Graças a Deus, Abraão aprende com a estabilidade, pega a trilha certa e vai subindo o monte. Abraão toma a trilha certa, a mais difícil, aquela que sobe o monte da caveira, o Calvário. A instabilidade está fortalecendo Abraão. Aí no versículo 6 do capítulo 22, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Eu fico admirado como o texto, não só na sua escolha de palavras, mas na sua escolha de forma, ele é tão inspirado. Vocês já repararam a insistência do texto de relembrar que era o seu filho, a quem você ama, o seu filho. Então ele toma a lenha e coloca sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, Abraão, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca, o punhal. Assim caminhava, ambos juntos. Agora não tem mais servo. Agora é só Abraão, Isaque e Deus. Quando Isaque disse então a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Ai, meu Deus do céu. Pior que ele sabia que ia chegar nesse momento. A instabilidade chega no seu clímax agora. Abraão estava tendo a sua última chance de tomar aquela situação na sua mão ou de ir até o fim. E é aí que nós vemos quem é homem de Deus, quem é amigo de Deus, como o próprio Deus chamou Abraão lá no profeta, quem é que anda até o fim confiando em Deus, ou quem é que vai quase até o fim, mas não obedece totalmente. Onde está o cordeiro?
Eu imagino que quando Isaac falou assim, pai, passou um frio na barriga de Abraão, falou, lá vem a pergunta que eu estou esperando há 3 dias. Onde está o cordeiro? A resposta de Abraão é a declaração daquele que aprendeu com seus erros. Daquele que aproveitou da segunda oportunidade, daquele que cresceu, que obedeceu completamente, daquele que creu até o fim. A resposta de Abraão, agora sim, é a resposta do pai da fé. Pai, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuavam seguindo ambos juntos. Deus proverá, meu filho. Deus proverá como já proveu uma nova terra. Deus proverá como já proveu uma nova parentela. Deus proveu como já proveu você. Deus proverá como proveu em todas as outras instabilidades. Não será sua mãe, eu, qualquer homem que vai prover, meu filho. Não será qualquer outra coisa, mas Deus proverá. Na verdade, quando Deus pediu o sacrifício de Isaque, ele não queria Isaque, ele queria Abraão. Quando Deus desestabilizou Abraão, ele queria que seu amigo voltasse a crer completamente, confiasse totalmente nele, confiasse até o fim. Era a segunda oportunidade, era a segunda chance que Deus dava a Abraão. Ele queria resgatar Abraão totalmente. Ele queria, não bastava aquele homem que creu quase sempre, em quase tudo, não, tudo até o fim, Abraão. E conseguiu, porque Abraão agora voltara para valer. A ponto de Hebreus 11 dizer, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Conhecemos a história. Abraão não precisou sacrificar Isaque. Um cordeiro o substituiu. E depois disso, desce do Moriá os 3 novamente. Só que desce do Moriá Abraão, Deus e Isaque. Depois do Moriá, não havia ninguém entre Abraão e Deus. Isaque agora estava no lugar certo. Filho, você é o segundo. O primeiro é Deus. Depois do Moriá, são os 3 juntos, sim. Eu vou amar minha família, mas é Deus. A minha obediência total, completa, mesmo nas maiores instabilidades, é ir até o fim com Deus. A instabilidade, meus amados, na vida de qualquer um, visa revigorar nossa confiança e nossa obediência completa a Deus. A instabilidade
trazida por Deus na vida de Abraão e trazida por Deus em sua vida, tem o propósito de te amadurecer, de te revigorar, de fazer você um crente mais próximo de Deus, mais maduro. Para isso é importante que nós aprendamos a confiarmos até o fim, completamente no Senhor, obedecermos 100% o Senhor. É interessante que a instabilidade intensifica os meus relacionamentos. É na instabilidade que eu confio mais ou confio menos. É na instabilidade que eu resolvo crer completamente em Deus ou então eu começo a ouvir os homens. É na instabilidade que eu amo mais a Deus ou desprezo a Deus. Instabilidade não tem jeito de você ser cinza, mais ou menos. Ou eu obedeço completamente ou incompletamente. Eu não sei exatamente onde é que você está na sua jornada. E nem preciso saber disso. Não sei se você está cedendo, racionalizando diante de uma instabilidade que você está vivendo, de uma instabilidade contínua, chata, está perdendo já a paciência. Eu não sei se você precisa de uma nova desestabilidade trazida por Deus para você ser revigorado, restaurado. Eu imagino a alegria de Abraão ao descer o Moriá. Falar, Senhor, estamos juntos. Sabe, foi embora. Obrigado, Senhor. Não devo. Eu aprendi. Não sei se você precisa de encorajamento, você está no meio de uma instabilidade. Parece que você está subindo um monte para entregar algo extremamente precioso. Não é algo errado, não é entregar um pecado, não, entregar alguma coisa boa. Filho não é errado. Não sei onde é que você está. E não cabe a mim saber. O que eu sei é que o nosso passado brilhante de fé não nos dá crédito para andarmos nos nossos próprios pensamentos no presente. Também eu sei que o nosso passado de erro não significa que Deus não vai bondosamente nos dar uma nova oportunidade de reaprendermos. Também eu sei que o Senhor tem sim o melhor, o perfeito para as nossas vidas. Deus, na sua bondade, poderá estar trazendo na sua vida instabilidades para revigorar a sua confiança e a sua obediência total. E vale a pena reagir e até o fim. Vale a pena. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.